Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo. Lembrando que todas as quartas-feiras à noite nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal para falar de algum assunto interessante que envolva saúde ocular, não é isso? Lembrando que esse mês, em especial o mês de junho, é um mês voltado para a conscientização do ceratocone. Gostaria de lembrar para vocês o que é ceratocone, tá? Então, a parte mais anterior do olho se chama córnea. A córnea ela é um tecido totalmente transparente e ela precisa ser assim para que a luz consiga então passar pela córnea e chegar finalmente até o fundo do olho. E assim a gente consiga enxergar. Então existe uma condição que se chama ceratocone. O que é a ceratocone na verdade? A córnea fica pontuda, barriguda, afinada. Isso gera um astigmatismo irregular. E o paciente se queixa basicamente de dificuldade para enxergar, tá bom? Essa doença é muito comum para a gente que faz principalmente dentro da oftalmologia a parte anterior do olho. E a gente precisa realmente orientar as pessoas com relação a esse tipo de doença, porque uma vez que o paciente tem a doença, a tendência da doença é progredir, tá bom? E aí o que, é que a gente precisa também orientar? Não tem que coçar, né? Mas lembrando que geralmente esses pacientes eles podem ter alergia ocular associada. Então só falar para o paciente não coce o olho não é o suficiente. Porque o paciente, dependendo do tipo de alergia que ele tiver, se for no estadio mais intermediário ou até mais avançado, ele simplesmente não consegue conter a vontade. Oi Zaira, como é que vai? Tudo bem? Ele não consegue conter a vontade de coçar. Então daí a importância da gente também prescrever medicações, né? Então, quando a gente fala em alergia ocular, no ceratocone, por exemplo, existe uma série de medidas que a gente precisa orientar nosso paciente, desde medidas gerais, como tipo o cuidado com carpete, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, animal, gato, cachorro, coisas do tipo. Ter o cuidado com relação à roupa de cama, as roupas de uso pessoal. E aí sim, a gente precisa fazer um exame oftalmológico e pedir para o paciente usar algumas medicações. Desde medicações mais simples, como por exemplo antialérgico, né? Isso que a gente precisa utilizar, como corticoide, imunomoduladores, colírios lubrificantes e às vezes as medicações que a gente precisa tomar por boca, tá bom? E o paciente então ele vai ter um controle maior sobre aquela vontade de coçar, porque a gente acredita, pessoal, que é assim. O paciente que coça o olho, o friccionar mecânico pode estimular a produção de algumas substâncias. E essas substâncias, por sua vez, elas podem realmente alterar a estrutura da córnea. A córnea fica um pouco mais fragilizada, um pouquinho mais amolecida, não é isso? E aí o paciente tem muita dificuldade para enxergar, porque a córnea ela fica pontuda, barriguda e fica afinada, não é isso? E qual a principal causa, né, isso, de ceratocone? Deixa eu só aproveitar e responder uma reportagem que é importante. Só um pouquinho, um e-mail. E por que é importante isso, né? A gente orientar o nosso paciente a não coçar, porque o friccionar mecânico pode ser um estímulo para que o paciente tenha uma alteração estrutural na sua córnea. A córnea vai ficando pontuda, barriguda e afinada, não é isso? Mas, doutor Charles, o que é que causa então o ceratocone? Existem muitas discussões com relação a isso, mas a gente acredita que com certeza as questões de origem genética, não é isso? Tem influência então nessa alteração estrutural. Então, o paciente que tem pais, tem irmãos, e aí Ed, como é que vai? Tudo bem? Paciente que tem pais ou que tem avós com ceratocone, ele tem uma chance de ter ceratocone, não é isso? E as condições ambientais que influenciam a superfície ocular do olho, que dá vontade do paciente coçar. Então, quando a gente considera a predisposição genética junto com as condições ambientais, esse seria, por exemplo, os principais causas, né, isso, do ceratocone. Eu estou querendo reforçar a questão do ceratocone porque nós estamos no mês que fala sobre a conscientização e a prevenção contra o ceratocone, tá bom? Então a córnea fica pontuda, barriguda, afinada, isso gera baixa de visão, dificuldade para enxergar. E o paciente geralmente costuma coçar muito, a gente precisa orientar com relação à importância de não coçar o olho, mas não basta só dizer não coce o olho.
Porque quando o paciente tem alergia associada, e dependendo do estadio da doença, só falar não é suficiente. Tem que tratar a alergia do paciente com medicação tópica, com remedinho por boca, com vacina. Às vezes também é importante fazer o uso de vacina assim para você estimular o seu sistema imunológico para diminuir essa vontade de coçar. E é claro, mudança de hábitos e costumes. E as principais causas de ação? A genética, acredito que essa doença também pode ter uma predisposição natural à evolução inflamatória, e as condições ambientais. E aí, doutor Charles, o que é que a gente faz então com esse pacientinho, tá? E geralmente o paciente então, é um paciente mais jovem. Outra coisa interessante, né? Quanto mais cedo essa doença se manifesta, mais rápido ela progride. Então, se a gente pega pacientes abaixo de 10 anos de idade, a tendência é que a doença ela desenvolva numa velocidade muito mais rápida. Depois dos 10 anos, ou principalmente depois dos 15 anos e depois da adolescência, a tendência da doença é progredir numa velocidade um pouquinho menor, né? E à medida que o tempo vai passando, se a doença se manifesta no estádio mais tardio, se a doença se manifesta no período mais tardio da doença, a tendência é que a doença tenha uma progressão um pouquinho mais lenta. Se ela se manifesta no período mais precoce da vida, quando o paciente é mais jovem, a tendência é que a doença tenha uma progressão um pouquinho mais rápida. E aí, quais são os sinais e sintomas? O principal sintoma, pessoal, é dizer o seguinte: doutor, eu estou com minha visão embaçada. Que na verdade isso é uma queixa assim, para a oftalmologia a queixa é mais comum, doutor, não estou enxergando direito, não é isso? Mas aí quando a gente recebe esse paciente no consultório e tenta esmiuçar um pouquinho mais a sua história, e aí, qual o seu nome, qual a sua idade, o que você faz? Além da sua dificuldade para não enxergar, você sente mais alguma coisa no olho? E geralmente alguns pacientes dizem: doutor, eu tenho bastante coceira nas vistas. Ah, olho coça, o olho fica vermelho. Eu percebo também que minha sensibilidade à luz também aumentou um pouquinho. E aí, à medida que você vai colhendo essas informações, você vai juntando essas informações, então você vai construindo um raciocínio clínico. E aí fica mais fácil você ficar pensando em possíveis doenças. Se o paciente é jovem, está com dificuldade para enxergar, está com o olho coçando, tem sensibilidade à luz, tem lacrimejamento, fica vermelho, muitas possibilidades. Uma delas é o quê? Ceratocone. Uma queixa muito comum que o paciente diz o seguinte: se o paciente é mais jovem, ele diz assim: doutor, o meu grau ou minha dificuldade para enxergar está evoluindo muito rápido. Isso é outra coisa também que chama a atenção do paciente portador de ceratocone. Então, depois que a gente colhe a informação que a gente chama de anamnese, não é isso? Então, a gente vai fazer o exame oftalmológico propriamente dito. Então, coloca o paciente na cadeirinha, pede para ele ler lá na frente. Lembra que antes já passou num pré-exame muito rápido, que a gente tenta ver, por exemplo, pelo menos a curvatura da córnea, tenta ver também a pressão do olho e um grau. Dependendo do estadio do ceratocone, a gente pode ter essas informações ou não. Quando está no grau mais leve da doença, a gente consegue essas informações. Se a doença estiver no estadio mais avançado, a gente não consegue essas informações, mas a gente já fica com a suspeita. E aí a gente pede para o paciente ler aquelas letrinhas que vocês já estão acostumados a falar, não é isso? E a gente percebe que o paciente já tem dificuldade em falar algumas letrinhas, mesmo aquelas letrinhas maiores. E as letrinhas menores aí que ele realmente não consegue ler, tá, pessoal? E aí a gente já começa a pensar: opa, o que está acontecendo? Realmente ele falou que estava com a visão baixa, que eu tentei encontrar o grau, não consegui. Coloquei aqui um grau próximo da possível necessidade dele, ele mesmo assim não teve uma melhora significativa da visão. E aí a gente coloca naquele aparelhinho que coloca a luzinha no olho, usando biomicroscopia. E a gente pode encontrar algumas alterações, por exemplo, na conjuntiva, a gente baixa assim, né, a pálpebra, e aí a gente vai ver a conjuntiva. Pode ter algumas alterações, que justifica aquele vermelhinho, pode ter uma alteração na anatomia da conjuntiva que a gente chama de papila. A gente pode também se deparar com essa alteração que é sugestiva de paciente que tem, por exemplo, alergia, não é isso? E quando a gente examina a córnea, a gente pode se deparar com a córnea assim, ó, um pouco mais pontuda. A córnea fica mais encurvada e ela fica mais afinada. Ok. Então a gente faz esse exame, tenta medir a pressão do olho, às vezes dá, às vezes não. Aí em seguida a gente tem alguns exames complementares. Eu já falei para vocês também das vezes anteriores que exames complementares, como o próprio nome diz, ele realmente é complementar, ele pode ajudar no raciocínio, tá bom? E aí, como é que vai? Tudo bem? Deixa eu dar um alô para a turma, viu, pessoal? Tudo bem, Suzana? Um monte de gente chegando. E aí, Carolzinha, tudo bem com você?
E aí a gente pede alguns exames complementares, que são alguns exames que nos ajudam, não obrigatoriamente a dar um diagnóstico de certeza, mas, por exemplo, a tentar estadiar a doença, tá? A gente em medicina tenta, assim, para facilitar o processo de entendimento, a gente tenta quantificar as coisas. Então, o ceratocone, existem algumas classificações, uma delas mais simples diz o seguinte: a doença pode ser classificada em 4 estadios, 1, 2, 3 e 4. E com os exames, então, a gente vai se deparar qual a parte da córnea que está mais alterada. O mais comum é realmente a região inferior, temporal inferior, tá bom? Outras áreas da córnea podem estar alteradas, a região central, mas geralmente é da metade inferior para baixo. Então a gente faz o exame, por exemplo, de topografia de córnea, que avalia a parte anterior do olho. A gente também pode fazer a tomografia de córnea, que também nos dá informação sobre a espessura da córnea e a parte de trás da córnea, tá bom? E aí a gente pede o exame de topografia, tomografia de córnea. A gente aproveita então, pede o paciente tem algumas gotinhas de colírio e aí a gente dilata a pupila. Essa é uma discussão também legal, pessoal, porque todo mundo pergunta: doutor, tem que dilatar as vistas? Tem, pessoal. De uma maneira geral, a gente dilata as vistas para 2 coisas, tá bom? Primeiro, para a gente relaxar a musculatura, para encontrar o grau real do olho. Só que o grau do olho dilatado no paciente ceratocone não é muito fidedigno, porque essa parte do olho, ó, a córnea, que é a primeira que recebe a luz, ela está muito alterada. Então, mesmo a gente relaxando a musculatura, mas com a córnea alterada, é possível que esse grau não seja tão seguro. Então, assim, fazer exame de dilatação de grau no paciente com ceratocone nem sempre é a melhor opção. Mas a gente também dilata a pupila para a gente examinar o fundo do olho. A gente precisa examinar a parte de trás do olho, que é formado pela retina, o nervo óptico, tá bom? Para tentar entender o que está acontecendo. Muito bem. Então, a gente fez o exame de imagem. E aí, Eunice, como é que vai? Tudo bem com você? Fizemos o exame de imagem, tá bom? E aí a gente detectou, então, essa alteração na córnea. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pensar em tratamento. Lembra que eu falei para vocês que o tratamento vai depender do estadio em que a doença se encontra? Então, se for no estadio inicial, a gente vai dar aquelas orientações para o paciente com relação ao tratamento clínico. Olha, você tem que evitar de coçar o olho, cuidado com carpete, tapete, cortina, vestido, pelúcia, gato, cachorro, coelho, essas coisas todas. São esses fatores externos, eles podem encadear uma reação local e te dar vontade de coçar. E se você coçar o olho, você pode estimular mecanicamente a córnea a sofrer um pouquinho mais de deformidade na sua estrutura, tá bom? E aí a gente pede para o paciente usar algumas medicações. Medicações com colírio, tipo lubrificante, antialérgico, corticoide, imunomodulador. Às vezes a gente precisa dar remédio por boca para o paciente. E é muito comum quando o paciente é pediátrico, a gente sempre tem um parceiro pediatra para nos acompanhar e nos ajudar a fazer acompanhamento desse paciente do início ao fim, para a gente tentar controlar a alergia do paciente. E não esquecer também da vacina. Muito bem. E aí, como é que a gente vai melhorar um pouquinho a visão do paciente? Se a doença estiver nos estágios iniciais, a gente consegue melhorar um pouquinho a visão com óculos. Poxa vida, doutor Chaves, com óculos no início. Se a doença estiver no início, o óculos pode ajudar bastante, tá bom? Mas no estadio mais intermediário, provavelmente uma ótima opção que é a lente de contato. A lente de contato é excelente, tá bom, gente? A lente de contato, ela recebe esse nome porque ela vai ser colocada exatamente em contato direto com a córnea. E a função... E aí, da paz, tudo bem com você? Obrigado por sua presença, tá? E aí a lente de contato, ela vai tentar compensar essa alteração de curvatura da córnea, tá bom? A gente só tem que ter cuidado com relação ao uso da lente de contato, tá bom? A gente já teve uma live super legal com a doutora Neuza falando sobre o uso da lente de contato e também a gente já falou sobre lente de contato em ceratocone. Lembrando, pessoal, aproveitando, a gente tem falado assim incisivamente nas nossas lives que prescrição de óculos, prescrição de lente de contato, prescrição de colírio oftalmológico, tratamento oftalmológico em geral é de responsabilidade do médico oftalmologista. No território brasileiro, não tem outra pessoa treinada e habilitada do ponto de vista legal e ético, capacitada para tratar de saúde, a não ser o seu médico oftalmologista. E, curiosamente, às vezes a gente recebe no consultório pacientes dizendo: doutor, eu passei em consulta com uma pessoa que dava a entender que não era médico oftalmologista. Eu digo: poxa vida, você não deve assumir esse risco de colocar os seus olhos aos cuidados de uma pessoa que não tem o treinamento adequado para resolver suas demandas.
Então, assim, pessoal, tratamento de doença ocular é médico oftalmologista, tá bom? Ok, então o paciente já está em outra fase, mas doutor, olha só, interessante essa questão ceratocônica, porque a gente tem que levar realmente em consideração assim, pessoal, a idade do paciente se encontra, o estadio em que a doença se encontra. Então, assim, se o paciente está numa doença no estadio inicial, tratamento clínico, dependendo da sintomatologia, óculos, lente de contato. Mas existem situações, por exemplo, um paciente adolescente, que a doença a gente percebe que ela está progredindo. E como que a gente sabe isso? A gente vai fazer exames de rotina, né? Então o paciente passa em consulta hoje, a gente tem uma ideia de como é que está a situação dele. A gente vai voltar, por exemplo, daqui a 3 meses, ou no máximo daqui a 6 meses, dependendo, claro, do caso. E aí a gente faz exames de imagem e que a gente compara com aquele exame anterior com o exame atual. E aí a gente faz um diferencial. E a gente, através dos números, consegue identificar se a doença está progredindo ou não. Poxa, a vida está progredindo. E aí o que a gente faz? Lembra que a gente já falou na live nossa sobre crosslinking? Isso. Então existe um tratamento cirúrgico. Vamos falar um pouquinho agora de cirurgia, tá bom? Então o crosslink consiste em a gente aplicar riboflavina e ultravioleta na córnea. A função desse tratamento não é obrigatoriamente curar a doença, é diminuir a velocidade de progressão da doença. Isso geralmente é um pouco confuso para os pacientes entenderem. Ah, doutor, já que eu vou fazer cirurgia, significa dizer que eu vou resolver o problema por completo. Não obrigatoriamente. Lembra que a natureza do ceratocone é progredir? Quanto mais rápido progride, mais deteriora a córnea, pior fica a visão. Então, se eu puder fazer o tratamento que pelo menos diminua a velocidade de progressão da doença, eu vou preservar um pouquinho mais minha visão. Então, a função do ceratocone é essa. É quando a doença está progredindo. O que a gente faz, então? Remove mecanicamente a primeira camada da córnea. Existe a possibilidade também de fazer o tratamento crosslink sem remoção da primeira camada da córnea. Aí a gente pinga a gotinha de colírio riboflavina, aplica ultravioleta. Com isso, a gente aumenta o número de ligações covalentes entre as fibras de colágeno da córnea. A córnea fica mais enrijecida, fica mais forte. E com isso, ela fica menos pontuda, tá bom? Uma segunda opção é quando o paciente está numa fase que a doença não está progredindo. Digamos que tinha ceratocone evoluiu até determinada data, e aí não evoluiu tanto, mas existe uma deformidade na córnea que está, por exemplo, influenciando no grau. E às vezes o paciente tem dificuldade, por exemplo, de usar uma lente de contato. Ah, doutor, não consigo colocar lente de contato, difícil para manipular, é ruim para colocar, é ruim para tirar. E quando eu coloco, aquela sensação de corpo estranho, como se fosse uma areia no olho. Ah, doutor, eu não consigo usar lente de contato. Então, uma opção nesse caso, se a doença não estiver progredindo, se o paciente for intolerante à lente de contato, uma opção então é a gente implantar anéis intracorneanos, tá bom? Os anéis são pedacinhos de um plástico super especializado que a gente coloca na córnea para tentar remodelar a curvatura da córnea. Um exemplo muito típico que a gente geralmente fala é quando uma mulher decide fazer uma prótese de mama, tá bom? Quando ela faz uma prótese de mama, a função da prótese é remodelar a mama. Ou seja, a mama continua com a mesma idade que ela tinha, mas pela influência da prótese, então você dá um aspecto um pouquinho melhor, você regulariza um pouquinho melhor o formato da mama. Da mesma forma acontece com o ceratocone. Lembra que o ceratocone, por natureza, é uma doença que deforma a córnea? E aí? Gabriel, tudo bem com você? Obrigado, viu? O ceratocone deforma a córnea, pessoal. Aí o que eu faço, então, para tentar compensar essa deformidade? Várias coisas. Uma delas, então, é implantar anéis. Existem diferentes tipos de anéis, com relação ao tamanho, com relação à espessura, com relação à angulação. A gente pode colocar em diferentes posições, dependendo do tipo de ceratocone, tá bom? E uma terceira opção, pessoal, assim, é aquela situação em que a doença já está muito avançada. É aquele paciente que, por alguma razão, ele não conseguiu procurar um médico oftalmologista para fazer um acompanhamento um pouquinho mais de perto. E quando ele procura o médico, a doença já está muito avançada. Que nesse caso não tem indicação de fazer crosslink e não tem indicação de fazer anel. E aí, o que a gente faz, pessoal? Transplante de córnea. Semana passada a gente teve uma live super legal com a doutora Lu, né? Sobre transplante de córnea. Então, o que a gente vai tentar fazer? Tirar a parte ruim da córnea, que seria aquela deformidade toda. Oi, Lemos, como é que vai? Tudo bem? Então, a gente pode, hoje em dia, fazer um transplante que tira toda a córnea ou tira a parte mais anterior da córnea que está ruim. E a parte mais posterior que está legal, a gente pode preservar. Então, a gente pode também fazer isso. É uma cirurgia um pouco mais complexa, não é isso? A gente tem que levar o paciente para o centro cirúrgico. Existem colegas que preferem fazer com bloqueio, com sedação, ou até preferem fazer com anestesia geral.
Então a gente pode hoje também fazer parte da cirurgia com laser ou parte da cirurgia totalmente com método tradicional. Então assim, a última opção para tratamento de ceratocone, quando o tratamento clínico não surtiu efeito, e aí Tati, tudo bem com você? Quando o crosslink já não tem a indicação, o anel não tem indicação, seria o transplante de córnea, tá bom? E aí, como é que faz a reabilitação desse paciente? Tem um detalhe, pessoal. Doutor, geralmente os pacientes têm o seguinte: então eu tenho duas opções de tratamento. Eu tenho um clínico, que seria medicação por boca ou colírio, seria mudanças de hábito e vacinas. Ok. Além disso, eu tenho outras duas opções: o óculos ou a lente de contato. Então, doutor, já que eu vou fazer um crosslink com anel transplante de córnea, significa dizer que eu não preciso fazer mais nada em termos de tratamento? Não é assim, pessoal. O que a gente tenta com todas as opções de tratamento cirúrgico é, de alguma forma, tentar compensar as alterações estruturais da córnea. Porque, infelizmente, a gente não consegue intervir na origem da doença, que seria genética. A gente ainda não consegue. Tudo bem, Tati? Boa noite. A gente, infelizmente, não consegue ainda. Então, o que é que acontece? A gente acaba trabalhando na outra ponta da doença. Qual seria? A deformidade da córnea. Eu tenho que intervir nessa deformidade para tentar, pelo menos, amenizar da melhor forma possível. Mas essas minhas tentativas de tentar amenizar sempre gera, por exemplo, um pouquinho de grau residual. E como é que eu vou resolver o problema do grau residual? Duas opções: o óculos ou a lente de contato, tá bom? E outra coisa, hoje em dia o paciente com ceratocone ele pode ter uma vida muito satisfatória, uma vida praticamente normal, desde que ele tenha um acompanhamento médico adequado, tá isso? Como seu médico oftalmologista, tá bom? Então aí fica o nosso recado. Nossa, gente, vocês acreditam que já são 8h37, já se passaram assim 30 minutos aí do nosso bate-papo? É muito rápido, né? O tempo passa muito rápido, né? Então assim, eu queria reforçar para vocês, então, a importância de passar com o seu médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, para exames de rotina, mesmo que você nada tenha, tá bom? E esse mês de junho é o junho violeta, é o mês voltado para... E aí, Raíssa? Como é que vai, Raíssa? Daqui a pouquinho a gente conversa, tá, Raíssa? E o mês de junho é o mês voltado para a conscientização do ceratocone. O ceratocone é uma doença que causa uma deformidade na córnea. A córnea fica pontuda, barriguda, afinada. Isso gera astigmatismo irregular, a visão fica embaçada e aí a gente precisa tratar. A gente pode tratar do ponto de vista clínico, com vacina, com colírios, com remédio por boca, com mudança de hábitos e de costumes e com outro com lente de contato. E pode também tratar a doença do ponto de vista cirúrgico, fazendo crosslink, fazendo anel, fazendo transplante de córnea. Existe uma última coisa que a gente poderia fazer, mas aqui são coisas extremas, que seriam ceratoprótese. É uma córnea artificial, é quando o paciente já fez vários transplantes de córnea e infelizmente nenhum deles funcionou. Então teria ainda uma última opção de fazer uma ceratoprótese, tá bom? E lembrando que o paciente hoje de ceratocone, ele pode ter uma vida totalmente normal, desde que ele faça acompanhamento de perto com seu médico oftalmologista, tá bom? Pessoal, quase 8h40. Infelizmente o tempo voou, passou muito rápido. E aí, BDM, mais ou menos isso. A gente precisa encerrar, tá bom? Infelizmente não foi possível o Dr. Kimboldo Matos estar conosco hoje. Hoje, na verdade, a gente ia falar sobre outro tema. A gente ia falar sobre uveíte, Covid e olho. Ele acabou tendo um imprevisto de última hora. Isso pode acontecer, acontece com qualquer pessoa, não é isso? Eu vou tentar trazer o Dr. Kimbo uma outra quarta-feira para a gente bater. Ei, Tati, a Tati está fazendo aqui uns elogios para mim. Muito obrigado, viu? Você suspeita, a Tati vai com minha cara, viu, pessoal? O Dr. Kimbo, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas a gente acabou, então, aproveitando Junho Violeta. É o junho... obrigado, viu, Mário? Muito obrigado pelo carinho. É o mês que a gente trabalha muita conscientização com relação à prevenção do ceratocone. Eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês não esquecer de compartilhar esse conteúdo. Eu sempre falo para vocês que a minha intenção são sempre duas: compartilhar um pouquinho de conhecimento e experiência de qualidade com a nossa audiência, tá bom? Então curta o nosso canal, dá aquela clicadinha lá no sininho, dá um joinha e não esqueça, tá bom? Todas as quartas-feiras a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra
na próxima quarta-feira para um super bate-papo, tá bom? Um abraço, boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau.